Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. O desenvolvimento da libido e as organizações sexuais. Meus senhores, tenho a impressão de que não consegui explicar de forma convincente a importância das perversões para nosso conceito de sexualidade. Gostaria, pois, de melhorar e complementar essa exposição, na medida de minhas possibilidades. Não que apenas as perversões nos teriam obrigado a modificar o conceito de sexualidade, que nos rendeu oposição tão veemente. O estudo da sexualidade infantil contribuiu ainda mais para isso, e a concordância dos dois tornou-se decisiva para nós. Contudo, por mais que as manifestações da sexualidade infantil possam ser inequívocas nos anos finais da infância, elas parecem dissipar-se em algo indeterminado nos primeiros anos de vida. Quem se recusa a atentar para a história de seu desenvolvimento e para o contexto analítico refutará seu caráter sexual, atribuindo-lhe algum outro caráter indiferenciado. Não se esqueçam de que, no momento, não possuímos um traço aceito por todos que possa caracterizar a natureza de um processo como sexual, a não ser aquele mesmo parentesco com a função reprodutora que já precisamos rejeitar como insuficiente. Os critérios biológicos, como as periodicidades de 23 e 28 dias propostas por W. Fliess, são ainda bastante discutíveis. As singularidades químicas que nos é lícito supor existirem nos processos sexuais ainda aguardam sua descoberta. As perversões sexuais dos adultos, pelo contrário, são palpáveis e inequívocas. Como já o demonstra sua designação aceita por todos, elas se inserem sem sombra de dúvida no âmbito da sexualidade. Quer elas sejam chamadas de sinais de degeneração ou de outro nome qualquer, ninguém teve ainda a coragem de classificá-las de outra maneira que não como fenômenos da vida sexual. São elas que nos dão o direito de afirmar que sexualidade e reprodução não coincidem, pois é óbvio que as perversões sexuais não têm a reprodução como meta. Vejo aí um paralelo não destituído de interesse. Embora consciente e psíquico signifiquem a mesma coisa para a maioria das pessoas, fomos obrigados a expandir o conceito de psíquico, a fim de reconhecer a existência de algo psíquico que não é não consciente. Algo muito parecido acontece quando outros declaram idênticos o sexual e o pertinente à reprodução, ou o genital, se os senhores preferem dizê-lo de forma resumida, ao passo que nós não podemos deixar de admitir a existência de um sexual que não é genital e que nada tem a ver com a reprodução. Trata-se de uma semelhança apenas formal, mas não desprovida de fundamentação mais profunda. Se, contudo, a existência das perversões sexuais constitui argumento tão concludente nessa questão, porque esse argumento não surtiu efeito há muito tempo e encerrou o assunto? Eu realmente não sei dizer. A mim, isso parece se dever ao fato de que há, sobre as perversões sexuais, uma proscrição que extrapola para a teoria e impede até mesmo sua consideração científica. É como se ninguém pudesse se esquecer de que elas são não apenas repugnantes, mas monstruosas e perigosas também, como se as pessoas as considerassem sedutoras e, no fundo, precisassem conter uma inveja secreta daqueles que as desfrutam, uma inveja como a confessada pelo Landgrave Punidor, na célebre paródia de Tannhäuser. No Monte de Vênus, esqueceu-se da honra e do dever. Estranho que isso não aconteça conosco.
Na verdade, os pervertidos são, isto sim, pobres diabos que pagam um preço bastante alto pela satisfação duramente obtida. O que torna a prática da perversão tão inequivocamente sexual, a despeito da estranheza que causam seu objeto e suas metas, é a circunstância de o ato da sua satisfação terminar, na maioria dos casos, no orgasmo pleno e na emissão dos produtos genitais. Isso, naturalmente, é apenas a consequência de se tratar de pessoas adultas. Na criança, o orgasmo e a excreção genital dificilmente são possíveis, sendo substituídos por indícios que, mais uma vez, não podem ser claramente reconhecidos como sexuais. Devo fazer ainda um acréscimo, a fim de completar a consideração das perversões sexuais. Por mais mal afamadas que sejam, por mais que as contrastemos com a prática sexual normal, a observação mostra facilmente que raras vezes um ou outro traço de perversão não está presente na vida sexual das pessoas normais. Já o beijo pode postular a condição de um ato de perversão, uma vez que consiste não na união das genitálias, mas de duas zonas erógenas bucais. Não obstante, ninguém o condena como pervertido, pelo contrário, ele é admitido nos pelcos teatrais como sugestão atenuada do ato sexual. Justamente o beijo, porém, pode facilmente transformar-se em perversão plena, quando é tão intenso que, de imediato, seguem-se descarga genital e orgasmo, o que não é tão raro. De resto, pode-se descobrir que, para uma determinada pessoa, tocar e observar o objeto são condições imprescindíveis para o prazer sexual, enquanto outra, no auge da excitação sexual, belisca ou morde, ou que amantes nem sempre atingem o máximo da excitação mediante os órgãos genitais, e sim com o auxílio de alguma outra parte do corpo de seu objeto, e assim por diante, numa variedade de escolhas. Não tem sentido excluir das fileiras dos normais e contar entre os pervertidos as pessoas que revelam alguns desses traços. O que se percebe com nitidez cada vez maior é, antes, que o essencial das perversões não está na transgressão da meta sexual, na substituição dos órgãos genitais e nem mesmo na variação do objeto, e sim apenas na exclusividade com que acontecem tais desvios, os quais põem de lado a função reprodutora do ato sexual. Quando as ações pervertidas se integram na produção do ato sexual normal, seja como ações preparatórias ou como contribuições intensificadoras dele, elas, na verdade, deixam de ser perversões. É claro que fatos desse tipo diminuem bastante a distância que separa a sexualidade normal da perversa. Resulta naturalmente daí que a sexualidade normal nasce de algo que já existia antes e descarta certos traços desse material pré-existente como inutilizáveis, ao passo que congrega outros com o propósito de sujeitá-los a uma nova meta, a da reprodução. Antes de nos valermos de nossos conhecimentos das perversões para, com pressupostos já esclarecidos, nos lançarmos ao aprofundamento de nosso estudo da sexualidade infantil, é necessário que eu chame a atenção dos senhores para uma diferença importante entre as duas sexualidades. A sexualidade perversa é, em regra, extremamente centralizada, toda ação que enverde para uma meta e, na maioria dos casos, para uma única meta. Um instinto parcial tem a primazia, e ele é ou o único verificável ou sujeito aos seus demais propósitos.
Nesse aspecto, a única diferença entre as sexualidades perversa e normal é que são outros os instintos parciais dominantes e, com eles, as metas sexuais. Tanto uma como a outra constitui, por assim dizer, uma tirania bem organizada. A diferença é que, em cada uma delas, uma família diferente tomou o poder. Já a sexualidade infantil, de modo geral, não apresenta tal centralização e organização. Seus instintos parciais têm direitos iguais e cada um deles se lança por conta própria à conquista do prazer. Tanto a falta como a presença da centralização combinam naturalmente com o fato de ambas, a sexualidade perversa e a normal, terem sua origem na sexualidade infantil. De resto, há também casos de sexualidade perversa que possuem muito mais semelhança com a infantil, na medida em que neles, independentemente uns dos outros, numerosos instintos parciais e suas metas se impuseram, ou, melhor dizendo, tiveram continuidade. Nesses casos, é mais correto falar em infantilismo da vida sexual do que em perversão. Assim preparados, podemos agora passar à discussão de uma sugestão de que por certo não haverão de nos poupar. Alguém poderá nos dizer, por que o Senhor insiste em já chamar de sexualidade o que, de acordo com seu próprio testemunho, são manifestações indeterminadas da infância, as quais apenas mais tarde se tornam sexuais. Por que não se contentar com a descrição fisiológica e dizer simplesmente que, no lactente, já observamos atividades, como o sugar ou a retenção de excrementos, as quais nos mostram que ele busca o prazer do órgão. Desse modo, o Senhor teria evitado a postulação, ofensiva a todo sentimento, de uma vida sexual até mesmo para a criança mais pequenina. Pois, meus senhores, eu não tenho absolutamente nada a opor ao prazer do órgão, sei que o prazer máximo da união sexual também é apenas um prazer do órgão vinculado à atividade dos genitais. Mas sabem os senhores me dizer quando foi que esse prazer do órgão, originalmente indiferente, adquiriu o caráter sexual que ele indubitavelmente exibe em fases posteriores do desenvolvimento? Sabemos mais acerca do prazer do órgão do que sobre a sexualidade. Os senhores me dirão que o caráter sexual é acrescentado justamente quando os genitais começam a desempenhar seu papel, sexual e genital se correspondem. E recusarão até mesmo a objeção levantada pelas perversões, argumentando que a maioria delas visa, sim, ao orgasmo genital, ainda que por caminhos outros que não a união dos genitais. De fato, os senhores se põem em uma posição bem melhor ao riscar das características do sexual a relação com a reprodução, tornada insustentável pelas perversões, e substituí-la pela atividade genital. Aí, porém, nossas posições já não se revelam tão distantes. O que temos é simplesmente a contraposição dos órgãos genitais a todos os outros órgãos. Mas como reagem os senhores às muitas experiências a lhes mostrar que, na obtenção de prazer, os genitais podem ser representados por outros órgãos, como acontece no beijo normal, nas práticas perversas dos sibaritas e na sintomatologia da histeria? No caso dessa neurose, é bastante comum que fenômenos estimulantes, sensações, inervações e mesmo os processos da ereção os quais têm por sede os genitais sejam deslocados para regiões distantes do corpo, para a cabeça e o rosto, por exemplo.
de tal modo persuadidos de que não têm onde se apegar para sua caracterização do que é sexual, os senhores provavelmente terão que se resolver a seguir meu exemplo e estender a designação sexual também para aquelas práticas da primeira infância que buscam o prazer do órgão. Permitam-me agora complementar minha justificativa com duas outras ponderações. Como os senhores sabem, chamamos de sexuais as atividades prazerosas dúbias e indeterminadas da primeiríssima infância, pois a elas nos conduz a análise, que, partindo dos sintomas, passa por material de caráter inequivocamente sexual. Nem por isso é forçoso, admito, que essas práticas sejam sexuais. Mas considerem os senhores um caso análogo. Imaginem que não tivéssemos como observar o desenvolvimento de duas plantas de cotiledôneas, a macieira e a fava, a partir de suas sementes, mas que, em ambos os casos, nos fosse possível reconstruir esse desenvolvimento de trás para a frente, do espécime já constituído até o primeiro germe, dotado de dois cotiledones. Os dois cotiledones parecem não exibir diferença nenhuma, são ambos do mesmíssimo tipo. Devo inferir daí que eles são efetivamente idênticos e que a diferença entre maçã e fava só aparece mais tarde nas plantas. Ou, do ponto de vista biológico, será mais correto dizer que essa diferença já está presente no germe, embora eu não possa identificá-la nos cotiledones. Pois é isso que fazemos ao chamar de sexual o prazer que se apresenta nas práticas do lactente. Se todo e qualquer prazer do órgão pode ser chamado de sexual ou se, ao lado do sexual, há outro prazer que não merece esse epíteto, isso eu não posso discutir aqui. Sei muito pouco acerca do prazer do órgão e de seus requisitos e, dado o caráter retrocedente da análise, não posso me admirar se, no final, deparar com fatores que não é possível determinar por agora. E mais. Ainda que os senhores possam me convencer de que o melhor é avaliar as práticas dos lactentes como não sexuais, muito pouco terão contribuído para aquilo que desejam afirmar, ou seja, a pureza sexual da criança. E isso porque, já a partir do terceiro ano de idade, a vida sexual da criança subtrai-se a todas essas dúvidas. Por volta dessa época, os genitais começam a se fazer notar, seguindo-se um período talvez regular de masturbação infantil, isto é, de satisfação genital. As manifestações psíquicas e sociais da vida sexual não têm mais por que passar despercebidas. A escolha do objeto, a ternura por pessoas específicas, a decisão por um dos dois sexos, o ciúme, tudo isso pode ser constatado pela observação imparcial, e já o foi independentemente da psicanálise e em época anterior a ela, além de poder constatá-lo todo e qualquer observador disposto a vê-lo. Os senhores objetaram que não puseram em dúvida o despertar precoce da afeição, e sim seu caráter sexual. Esconder esse caráter é algo que as crianças de 3 a 8 anos já aprenderam a fazer, mas, se os senhores prestarem atenção, poderão coletar provas suficientes das intenções sensuais dessa afeição, e o que lhes escapar, as explorações analíticas poderão prover sem esforço e em abundância. As metas sexuais desse período da vida estão intimamente ligadas à pesquisa sexual de então, da qual lhes dei algumas amostras. O caráter perverso de algumas dessas metas vincula-se, é claro, à imaturidade da constituição da criança, que ainda não descobriu a cópula como meta.
Do 6º ao 8º ano de vida em diante, aproximadamente, nota-se uma paralisação e um recuo no desenvolvimento sexual, fenômeno que, nos casos culturalmente mais favoráveis, ganha o nome de período de latência. O período de latência pode também não ocorrer, não é imperativo que ele acarrete uma total interrupção da atividade e dos interesses sexuais. A maioria das experiências e dos impulsos psíquicos vividos anteriormente à instauração desse período de latência mergulha então na amnésia infantil, o já mencionado esquecimento que recobre nossos primeiros anos de vida e os torna alheios a nós. Toda psicanálise propõe-se como tarefa trazer de volta à memória esse período esquecido da vida. É difícil escapar à suposição de que o início de nossa vida sexual, nele contido, fornece o motivo para esse esquecimento e este é, portanto, resultado da repressão. A partir do 3º ano de vida, a vida sexual da criança apresenta muitas semelhanças com a do adulto. Ela se diferencia desta última, como já sabemos, pela falta de uma organização fixa sob o primado dos genitais, pelos inevitáveis traços de perversão e, naturalmente, pela intensidade bem menor de toda a tendência. Mas aquelas que são, para a teoria, as fases mais interessantes do desenvolvimento sexual ou do desenvolvimento da libido, como preferimos dizer, são as que antecedem esse momento. Esse desenvolvimento se dá de forma tão rápida que a observação direta provavelmente jamais conseguiria reter suas imagens fugidias. Apenas com a ajuda da investigação psicanalítica das neuroses tornou-se possível discernir fases ainda mais remotas do desenvolvimento da libido. Sem dúvida, elas não são mais que construções, mas, ao lidar com a prática da psicanálise, os senhores descobrirão que se trata de construções necessárias e proveitosas. Logo compreenderão como sucede que nisso a patologia chegue a nos revelar condições que nos passariam despercebidas num objeto normal. Podemos agora, portanto, indicar como se configura a vida sexual da criança antes do estabelecimento do primado dos genitais, primado este cuja preparação acontece na primeira época da infância, anteriormente ao período de latência, e que se organiza continuamente a partir da puberdade. Nesses primeiros tempos, vigora uma espécie de organização frouxa, a que chamaremos pré-genital. Em primeiro plano, nessa fase, não se encontram os instintos parciais genitais, e sim os sádicos e os anais. A oposição entre masculino e feminino ainda não desempenha aí papel nenhum, seu lugar é ocupado pela oposição entre ativo e passivo, que se pode caracterizar como precursora da polaridade sexual e que, mais tarde, se funde a ela. Examinada do ponto de vista da fase genital, o que nos parece masculino nesse momento revela-se expressão de um impulso de apoderamento que facilmente descamba para a crueldade. Tendências de meta passiva ligam-se à zona erógena do ânus, bastante importante nessa época. Os instintos de ver e de saber atuam fortemente, o órgão genital, na verdade, só toma parte na vida sexual em seu papel de órgão excretor da urina. Aos instintos parciais dessa fase não faltam objetos, mas eles não convergem necessariamente para um único objeto. A organização sádico-anal é o estágio preliminar mais próximo da fase do primado do genital. Um estudo mais aprofundado mostra quanto dela se preserva na configuração posterior e definitiva,
e de que maneira seus instintos parciais se veem obrigados a incorporar-se à nova organização genital. Um olhar além dessa fase sadiconal do desenvolvimento da libido nos fornece a visão de um estágio organizatório ainda mais primitivo, no qual o papel principal é desempenhado pela zona erógena da boca. Os senhores podem bem imaginar que a ela pertence a prática sexual do sugar e podem, assim, admirar a capacidade de compreensão dos antigos egípcios, cuja arte representa a criança com o dedo na boca, como faz também com o deus Horus. Há pouco tempo, Abraão informou sobre os traços que essa fase oral primitiva deixa na vida sexual posterior. Meus senhores, posso imaginar que esta exposição sobre as organizações sexuais os tenha sobrecarregado mais do que instruído. Talvez eu tenha novamente me excedido nos detalhes. Mas sejam pacientes, o que ouviram lhes será mais valioso em sua aplicação futura. Por enquanto, atenham-se à noção de que a vida sexual ou, como dizemos, a função libidinal não surge como algo pronto e acabado e tampouco segue desenvolvendo-se da mesma forma como se apresenta, mas passa por uma série de fases sucessivas que não se assemelham umas às outras, cumprindo, assim, um desenvolvimento várias vezes repetido, como o da lagarta que se transforma em borboleta. Um ponto decisivo desse desenvolvimento é a subordinação de todos os instintos sexuais parciais ao primado dos genitais e, com isso, a sujeição da sexualidade à função reprodutora. Antes, o que se tem é uma vida sexual confusa, por assim dizer, caracterizada por uma atividade autônoma dos instintos parciais em busca do prazer do órgão. Essa anarquia é atenuada pelas organizações pré-genitais nascentes, em primeiro lugar, a fase sádico-anal e, antes dela, a oral, talvez a mais primitiva de todas. Além disso, verificam-se os diversos processos de que ainda possuímos conhecimento inexato e que conduzem de um estágio organizacional ao seguinte, mais elevado. Em uma próxima oportunidade, descobriremos que significado tem para a compreensão das neuroses o fato de a libido percorrer um caminho tão longo e cheio de interrupções. Hoje, trataremos ainda de outra faceta desse desenvolvimento, qual seja, a relação dos instintos sexuais parciais com o objeto. Ou melhor, lançaremos um rápido olhar panorâmico sobre esse desenvolvimento para, então, nos determos um pouco mais em uma consequência tardia dele. Alguns componentes do instinto sexual possuem, portanto, seu objeto desde o início, ao qual se aferram. Esse é o caso do impulso de apoderamento, sadismo, e dos instintos de ver e de saber. Outros, claramente vinculados a determinadas zonas erógenas do corpo, só de início têm um objeto, enquanto se apoiam nas funções não sexuais, objeto que abandonam ao se desprender dessas funções. Assim, o primeiro objeto do componente oral do instinto sexual é o seio materno, que satisfaz a necessidade de alimentação do lactente. No ato de sugar, o componente erótico que é igualmente satisfeito se faz autônomo, abandona o objeto exterior e o substitui por um local do próprio corpo. O instinto oral se torna autoerótico, como autoeróticos são, desde o início, os instintos anais e os demais instintos erógenos. O desenvolvimento ulterior possui dois objetivos, para dizê-lo da forma mais concisa possível. Em primeiro lugar, abandonar o autoerotismo,
trocar novamente o objeto do próprio corpo por um objeto exterior. Em segundo lugar, unificar os diversos objetos dos instintos, substituindo-os por um único objeto. Isso, é claro, só é possível se esse objeto único for um corpo em sua totalidade, semelhante ao corpo do próprio indivíduo. Além disso, esse desenvolvimento não pode se dar sem que certo número de impulsos instintuais autoeróticos sejam considerados inúteis e, portanto, abandonados. Os processos envolvidos na busca do objeto são bastante complexos, e até agora não tiveram uma exposição abrangente. Enfatizemos, para nossos propósitos, que, caso esse processo alcance algum tipo de desfecho nos anos da infância que precedem o período de latência, o objeto encontrado se revelará quase idêntico ao primeiro objeto do instinto do prazer oral, obtido apoiando-se no instinto de nutrição. Ele será, quando não o seio materno, a própria mãe. Dizemos que a mãe é o primeiro objeto de amor. Falamos em amor quando trazemos para o primeiro plano o lado psíquico das tendências sexuais, rechaçando, ou esquecendo momentaneamente, as demandas instintuais subjacentes, as físicas ou sensuais. Por volta da mesma época em que a mãe se torna objeto de amor, já teve início na criança o trabalho psíquico da repressão, que lhe oculta o conhecimento de uma parte de suas metas sexuais. A essa escolha da mãe como objeto de amor vincula-se então tudo aquilo que, sob a designação complexo de Édipo, acabou adquirindo tanta importância na explicação psicanalítica das neuroses e, possivelmente, granjeou para a psicanálise parte significativa da resistência contra ela. Ouçam um pequeno episódio acontecido no curso da presente guerra. Um dos mais aplicados discípulos da psicanálise encontra-se no fronte alemão, em alguma parte da Polônia, na condição de médico. Ali, ele desperta a atenção dos colegas pelo fato de, ocasionalmente, lograr exercer inesperada influência sobre um doente. Perguntado a esse respeito, ele confessa valer-se dos meios da psicanálise e declara-se disposto a compartilhar seu conhecimento com os colegas. Toda noite, então, os médicos da corporação, colegas e superiores, passam a se reunir para ouvir os ensinamentos secretos da análise. Por um tempo, tudo vai bem, mas, depois de o palestrante falar a seus ouvintes sobre o complexo de Édipo, um superior se levanta e declara não acreditar naquilo. Era uma pouca vergonha dizer coisas daquela natureza a homens corajosos que lutam pela pátria e a paz de família, razão pela qual proibia a continuidade das palestras. Foi, de fato, o fim delas. O analista pediu para ser transferido para outro local do fronte. Creio, porém, que as coisas vão mal quando a vitória alemã requer tal organização da ciência, e que a ciência alemã não suportará bem uma organização desse tipo. Os senhores certamente estarão ansiosos de saber o que contém esse terrível complexo de Édipo. O nome já lhes diz. Todos conhecem a lenda grega do rei Édipo, fadado a matar o pai e se casar com a mãe. Ele faz de tudo para escapar à sentença do oráculo e, por fim, pune a si mesmo com a cegueira ao descobrir que, de fato, cometeu ambos aqueles crimes sem saber. Espero que muitos dos senhores tenham experimentado pessoalmente o efeito comovente da tragédia na qual Sófocles trata desse assunto.
A obra do dramaturgo ateniense mostra o desvendamento paulatino do ato perpetrado por Édipo já há muito tempo, e ela o faz por meio de uma investigação postergada com arte e sempre reavivada por novos indícios. Nesse aspecto, ela possui certa semelhança com o curso de uma psicanálise. No transcorrer do diálogo, ocorre de a obnubilada mãe-esposa, Jocasta, se opor ao prosseguimento da investigação. Ela invoca o fato de, em sonho, muitos homens dormirem com a própria mãe, mas acrescenta que sonhos merecem pouca atenção. Nós, porém, não prestamos pouca atenção aos sonhos, sobretudo a sonhos típicos aqueles que muitos têm, nem duvidamos que o sonho mencionado por Jocasta esteja em íntima relação com o conteúdo estranho e assustador da lenda. É de admirar que a tragédia de Sófocles não provoque no ouvinte indignada rejeição, semelhante àquela de nosso simplório médico militar, e bem mais justificada. Isso porque, no fundo, trata-se de uma peça imoral, que anula a responsabilidade ética do homem, mostra poderes divinos como mandantes de um crime e apresenta a impotência dos impulsos morais humanos que se insurgem contra esse crime. Seria fácil acreditar que o conteúdo da lenda pretende ser uma acusação contra os deuses e o destino, e nas mãos de Eurípides, crítico e incompatibilizado com os deuses, ele provavelmente teria resultado em tal incriminação. Mas semelhante uso é impensável, tratando-se de um crente como Sófocles. Uma pia sutileza o ajuda a vencer a dificuldade, curvar-se à vontade dos deuses, ainda que eles ordenem um ato criminoso, seria a moralidade suprema. Não posso crer que essa moral esteja entre os pontos fortes da tragédia de Sófocles, mas ela não tem importância para o efeito da obra. O espectador não ri de ela, e sim ao conteúdo e sentido oculto da lenda. Ele ri como se, por meio da autoanálise, tivesse reconhecido em si próprio o complexo de Édipo e desmascarado a vontade divina e o oráculo como disfarces enaltecidos de seu próprio inconsciente, como se fosse obrigado a recordar o desejo de eliminar o pai e, em lugar dele, tomar a mãe como esposa, e se horrorizar com esse desejo. E compreende a voz do poeta como se lhe dissesse: tu te revoltas em vão contra a tua responsabilidade, e proclamas o que fizeste contra tais intenções criminosas. Mas és, sim, culpado, pois não foste capaz de aniquilá-los, eles permanecem ainda, inconscientes, dentro de ti. E aí está a verdade psicológica. Ainda que o homem reprima seus impulsos maus, banindo-os para o inconsciente, e queira então dizer que não é responsável por eles, ele é obrigado a sentir essa responsabilidade na forma de um sentimento de culpa cujo fundamento desconhece. É indubitável que podemos ver no complexo de Édipo uma das fontes mais importantes da consciência culpada que tanto atormenta os neuróticos. E digo mais, em um estudo sobre os primórdios da religião e da moralidade humanas, que publiquei em 1913 com o título Totem e Tabu, aventei a hipótese de que talvez a humanidade como um todo tenha adquirido sua consciência de culpa, fonte última da religião e da moralidade no princípio de sua história, com o complexo de Édipo. Gostaria de dizer mais a esse respeito, mas é melhor que não o faça. Uma vez abordado, é difícil interromper esse tema, e precisamos retornar à psicologia individual. O que,
portanto, a observação direta da criança na época da escolha do objeto, anteriormente ao período de latência, leva a perceber do complexo de Édipo. Bem, vê-se com facilidade que o garotinho quer a mãe apenas para si, que sente a presença paterna como perturbadora, que se irrita quando o pai se permite demonstrar ternura a ela e que manifesta satisfação quando ele está viajando ou ausente. Com frequência, o menino dá expressão verbal a seus sentimentos e promete à mãe que vai se casar com ela. Poder-se-ia argumentar que isso é pouco em comparação com os atos de Édipo, mas, na verdade, é o bastante e, de forma embrionária, a mesma coisa. Muitas vezes, a observação é obscurecida pelo fato de a mesma criança, em outras ocasiões, demonstrar também grande ternura para com o pai, mas tais posturas emocionais contraditórias ou, melhor dizendo, ambivalentes, que, em um adulto, conduziriam a um conflito, convivem muito bem na criança por um longo período de tempo, assim como, mais tarde, encontram lugar permanente, lado a lado, no inconsciente. Outra objeção seria a de que o comportamento do menino decorreria de motivações egoístas e não constituiria, portanto, justificativa para a postulação de um complexo erótico. A mãe cuida de todas as necessidades do filho, a quem, por isso mesmo, interessa que ela não cuide de mais ninguém. Também isso está correto, mas logo fica claro que nessa situação, assim como em situações semelhantes, o interesse egoísta oferece apenas o apoio ao qual se vincula a aspiração erótica. Se o menino exibe a mais desvelada curiosidade sexual em relação à mãe, se, à noite, exige dormir do lado dela, se insiste em estar presente quando ela faz sua toilette ou mesmo realiza tentativas de sedução, como tantas vezes a mãe pode constatar e relatar com um sorriso, então a natureza erótica do vínculo com a mãe está estabelecida acima de qualquer dúvida. Não se pode esquecer que a mãe dedica os mesmos cuidados à filha, sem, contudo, produzir nela o mesmo efeito, e que o pai, com bastante frequência, compete com a mãe nos cuidados que dedica ao menino, sem, no entanto, lograr tornar-se para ele tão importante como a mãe. Em suma, nenhuma crítica pode eliminar desse quadro o fator da preferência sexual. Do ponto de vista do interesse egoísta, não seria inteligente da parte do menino preferir ter a seu serviço apenas uma pessoa, em vez de duas. Como os senhores podem perceber, descrevi apenas a relação do menino com o pai e a mãe. No caso da menina, essa relação é muito parecida, ressalvadas as necessárias diferenças. O apego terno ao pai, a necessidade de afastar a mãe como supérflua e tomar seu lugar, certo coquetismo a operar já com os meios da futura feminilidade, tudo isso reveste a menina de uma graça que nos faz esquecer a seriedade e as eventuais graves consequências por trás dessa situação infantil. Não nos esqueçamos de acrescentar que, com frequência, são os próprios pais que exercem influência decisiva no despertar da postura edipiana, na medida em que também eles seguem o que lhes dita a atração sexual, sendo diversos os filhos, a ternura paterna privilegia claramente a filha, ao passo que a materna dá preferência ao menino. Contudo, a natureza espontânea do complexo de Édipo infantil não se deixa abalar seriamente nem mesmo por esse fator. O complexo de Édipo expande-se para um complexo familiar quando outras crianças se juntam a esse quadro.
Apoiando-se outra vez no sentimento egoísta do dano sofrido, ele faz com que novos irmãos sejam recebidos com antipatia e, em desejo, eliminados sem o menor escrúpulo. Em geral, as crianças dão expressão verbal antes a esses sentimentos de ódio do que aqueles originados pelo complexo envolvendo os pais. Se um tal desejo se realiza e a morte logo leva o irmão indesejado, a análise posterior pode nos mostrar a grande importância que essa morte vivida teve para a criança, para o que nem é necessário que tal experiência tenha se fixado em sua memória. A criança relegada a segundo plano e quase isolada pela mãe quando do nascimento de outro filho dificilmente lhe perdoa esse rebaixamento, instalam-se nela sentimentos que, em adultos, caracterizaríamos como de grande amargura, os quais acabam por se tornar a base para um duradouro estranhamento. Já mencionamos que a pesquisa sexual, com todas as suas consequências, costuma se relacionar a essa vivência da infância. Com o crescimento desses irmãos, a postura em relação a eles sofre as mais significativas alterações. O garoto pode transformar a irmã em objeto de amor, em substituição à mãe infiel, e, entre diversos irmãos a cortejar a irmãzinha mais nova, estabelece-se já na infância uma rivalidade hostil, situação tão importante em sua vida posterior. A menina, por sua vez, encontra no irmão mais velho um substituto para o pai, que já não lhe dedica o carinho de antes, ou adota uma irmã mais nova como substituta para o filho que, em vão, desejou ter com o pai. Coisas assim, e muitas outras de natureza semelhante, é o que lhes revela a observação direta das crianças e a consideração de suas lembranças infantis, preservadas com clareza e não influenciadas pela análise. Disso tudo, os senhores tirarão, entre outras, a conclusão de que a posição de uma criança dentro de uma sequência de filhos é fator extremamente importante na conformação de sua vida posterior, fator este que deve ser considerado em toda e qualquer história de vida. É, mais importante ainda, diante desses esclarecimentos, cuja obtenção não demanda nenhum esforço, os senhores não poderão se lembrar senão com um sorriso das explicações da ciência para a proibição do incesto. Quanta invencionice não contém! O convívio desde a infância seria o responsável por desviar a propensão sexual de um membro de uma família por outro do sexo oposto, ou, afirmam elas ainda, uma tendência biológica a evitar o cruzamento consanguíneo teria encontrado na aversão ao incesto sua representação psíquica. Esquecem-se essas explicações de que não precisaríamos de nenhuma proibição inexorável, legal ou moral, caso dispuséssemos de fato de barreiras naturais e confiáveis à tentação do incesto. A verdade está no contrário. A primeira escolha objetal do ser humano é, em regra, incestuosa, voltando-se, no caso do homem, para mãe e irmã, e a mais severa proibição é necessária para impedir que essa propensão infantil atuante se torne realidade. Nos povos primitivos ainda em existência nos dias de hoje, os povos selvagens, as proibições do incesto são ainda mais rigorosas que as nossas. Em um trabalho brilhante, Theodor Reich mostrou há pouco tempo que o significado daqueles ritos da puberdade dos selvagens que representam um renascimento é a busca da eliminação da ligação incestuosa do menino com a mãe e de sua reconciliação com o pai. A mitologia ensina que o incesto, supostamente tão execrado pelos homens, é direito concedido sem qualquer hesitação aos deuses.
Por meio dessas histórias da antiguidade, os senhores ficam sabendo que o casamento incestuoso com a irmã era preceito sagrado para a pessoa do soberano, como entre os antigos faraós ou os incas, no Peru. Trata-se, portanto, de um privilégio negado à população comum. O incesto com a mãe é um dos crimes de Édipo, o parricídio é o outro. Menciono apenas de passagem que esses são também os dois grandes crimes condenados pela primeira instituição socio-religiosa conhecida pelos seres humanos, o totemismo. Passemos agora da observação direta da criança para a investigação analítica do adulto acometido pela neurose. Que contribuição dá a análise para o maior conhecimento do complexo de Édipo? Pode-se dizê-lo de forma breve, ela o mostra como ele é descrito na lenda, mostra que todo neurótico foi, ele próprio, um Édipo ou que o que dá no mesmo em sua reação ao complexo ele se transformou em um Hamlet. Naturalmente, a apresentação analítica do complexo de Édipo é uma amplificação e uma versão mais grosseira do esboço infantil. O ódio ao pai, o desejo de morte em relação a ele, já não são timidamente insinuados, a ternura para com a mãe admite o objetivo de possuí-la como mulher. Podemos de fato atribuir esses impulsos afetivos claros e extremos àqueles anos tenros da infância, ou será que a análise nos engana, introduzindo um novo fator? Não é difícil identificar o fator novo. Toda vez que alguém relata algo pertencente ao passado, mesmo que se trate de um historiador, precisamos levar em consideração aquilo que, inadvertidamente, ele retirou do presente ou de alguma época intermediária e transferiu para aquele passado, terminando, assim, por falseá-lo. No caso do neurótico, torna-se mesmo questionável que essa transferência tenha de fato ocorrido sem nenhuma intenção. Mais adiante, tomaremos conhecimento dos motivos que a ensejam e teremos, então, de avaliar com imparcialidade esse fantasiar retrospectivo do passado remoto. Descobrimos também, com facilidade, que o ódio ao pai é intensificado por uma série de razões advindas de épocas e circunstâncias posteriores, e que os desejos sexuais voltados para a mãe são moldados em formas que só podiam ser ainda alheias à criança. Mas seria um esforço vão pretender explicar todo o complexo de Édipo mediante esse fantasiar retrospectivo e vinculá-lo a épocas posteriores. Permanecem o núcleo infantil e parte maior ou menor de seus acessórios, como é confirmado pela observação direta da criança. O fato clínico que se nos apresenta por trás da forma do complexo de Édipo, constatada analiticamente, é da mais elevada importância prática. Ficamos sabendo que na época da puberdade, quando o instinto sexual pela primeira vez faz suas demandas com força plena, os velhos objetos familiares e incestuosos são retomados e, de novo, investidos de libido. A escolha objetal infantil foi apenas um prelúdio débil, mas balizador, da escolha realizada na puberdade. Nesta, processos emocionais bastante intensos se desenrolam na direção do complexo de Édipo ou em reação a ele, mas, tendo suas premissas se tornado insuportáveis, trata-se de processos que, em grande parte, permanecem forçosamente alheios à consciência. Dessa época em diante, o indivíduo tem de se dedicar à grande tarefa de apartar-se dos pais. Somente depois de realizada essa tarefa poderá ele deixar de ser criança para tornar-se membro da comunidade social. Para o filho,
isso consiste em desprender da mãe seus desejos libidinosos, a fim de empregá-los na escolha de um objeto real e exterior, e em reconciliar-se com o pai, caso lhe tenha permanecido hostil, ou em se libertar da pressão exercida por ele, caso o resultado da rebelião infantil contra ele tenha sido a submissão. Essas tarefas precisam ser cumpridas por todos, e digno de nota é quão raramente elas são realizadas de forma exitosa e ideal, ou seja, corretamente, tanto do ponto de vista psicológico como do social. Fato é que os neuróticos jamais logram cumpri-las. O filho permanece a vida toda curvado à autoridade paterna e não consegue transferir sua libido para um objeto sexual exterior. Modificada a relação, a mesma sorte pode ser também a da filha. Nesse sentido, o complexo de Édipo é considerado, com razão, o núcleo das neuroses. Os senhores podem bem imaginar como passei superficialmente por uma série de importantes considerações, tanto práticas como teóricas, vinculadas ao complexo de Édipo. Tampouco abordarei suas variações e sua possível reversão. De suas repercussões mais distantes, quero apenas mencionar que o complexo de Édipo se revelou altamente determinante na produção poética. Em um livro de muitos méritos, Otto Turek mostrou que dramaturgos de todas as épocas extraíram a matéria para seus dramas sobretudo dos complexos de Édipo e do incesto, assim como de suas variações e dissimulações. Tampouco posso deixar de mencionar que, em época muito anterior à psicanálise, os dois desejos criminosos presentes no complexo de Édipo já foram reconhecidos como os vírus representantes da vida instintual desenfreada. Entre os escritos do enciclopedista Diderot, encontra-se um famoso diálogo, Elie Nevo de Remus, sobrinho de Remus, traduzido para o alemão por ninguém menos que Goethe. Nele, os senhores podem ler esta frase notável: "Si elle petit servagetant et abandonné à lui-même, que o conservant toute sa imbécilité et que o reunit au peu de raison de elle enfant au bercer au lavai à lans despestions de elle homme de trante ans, a ela tordrait elle qual a samperi e colcherait avec sa mère se o pequeno selvagem fosse abandonado a si mesmo, conservando toda a sua imbecilidade e juntando a pouca razão da criança de berço à violência das paixões de um homem de 30 anos, ele torceria o pescoço do pai e dormiria com a mãe. Não posso, todavia, deixar de considerar outra coisa. Não será em vão que a mãe esposa de Édipo nos recordou os sonhos. Os senhores ainda se lembram do resultado de nossas análises, de que os desejos formadores dos sonhos são, com frequência, de natureza perversa e incestuosa, ou revelam hostilidade insuspeitada contra parentes próximos e queridos. Não esclarecemos, naquele momento, de onde se originam esses impulsos maus. Agora os senhores mesmos podem dizê-lo. São alocações da libido e investimentos de objeto que remontam à primeira infância, há muito abandonados na vida consciente, mas que se mostram ainda presentes durante a noite e, em certo sentido, atuantes. Como, porém, todas as pessoas, e não apenas os neuróticos, têm sonhos perversos, incestuosos e assassinos, é lícito concluirmos que também aqueles que são hoje normais cumpriram um desenvolvimento que passou pelas perversões e pelos investimentos de objeto do complexo de Édipo, que esse é, pois, o caminho do desenvolvimento normal, e que os neuróticos apenas exibem,
em versão ampliada e mais grosseira, aquilo que a análise dos sonhos revela também nas pessoas saudáveis. E esse é um dos motivos pelos quais fizemos o estudo dos sonhos preceder o dos sintomas neuróticos.